Resumo da parte anterior. A taxa de desertão no exército czarista atingiu 14%, um dos fatores que causou seu colapso e a consequente revolução bolchevique. Soldados armados, irritados e indisciplinados, ao fugirem da linha de frente, geraram caos e destruíram a autoridade do regime. A situação do exército de Putin se aproxima de um ponto crítico, similar ao que levou à queda do regime czarista. Historiadores militares chamam isso de colapso moral. Um paralelo interessante é o dos últimos anos dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Durante aquele conflito, aumentaram as deserções e os ataques a oficiais, enquanto os soldados percebiam a futilidade da guerra. Mesmo assim, as taxas de desertão no Vietnã foram muito menores do que a onda massiva que a Rússia enfrenta atualmente. O colapso em andamento é mais acelerado até do que em momentos desesperadores da Segunda Guerra Mundial, como quando o Sexto Exército Alemão estava cercado em Stalingrado. No passado, a lealdade ideológica e a disciplina fé ajudaram a evitar a desintegração até o último momento. Hoje, na Rússia, nem a ideologia nem a coerção contém essa fuga em massa. Mas o que está levando dezenas de milhares de soldados a arriscar a vida, enfrentando tanto as linhas inimigas quanto a fúria de seus próprios comandantes? Para entender essa debacle, precisamos descascar, camada por camada, a anatomia desse colapso, conforme revelado por vazamentos do GUR e corroborado por relatos de soldados. O que vemos entre os soldados russos não se trata de covardia, mas é uma expressão pura do instinto de sobrevivência sob condições insuportáveis. O relatório do GUR identifica claramente os principais fatores que impulsionam as deserções, evidenciando falhas sistêmicas. Em primeiro lugar, as condições de serviço insuportáveis e o abuso sistemático, um problema crônico no exército russo. Isso não é o sacrifício patriótico retratado nos filmes de propaganda, onde as condições são agravadas pelo assédio, conhecido como morte da China, o câncer crônico do exército russo. Isso significa que os soldados são privados de padrões básicos de vida nas trincheiras. Mais importante ainda, a hierarquia não oficial e violenta, onde soldados veteranos abusam dos novatos, se tornou ainda mais brutal sob a pressão da guerra. A brutalidade sufocante se intensifica, e a linha de comando parece se desmoronar. Os soldados não apenas enfrentam um fogo inimigo, mas também o terror de seus próprios companheiros. Esse cenário revela uma verdadeira guerra psicológica, onde os soldados temem mais o próprio batalhão do que o inimigo. A luta pela sobrevivência, em condições que remetem a épocas medievais, é palpável. Eles não estão apenas lutando contra a adversidade, mas contra um sistema que os abandona, deixando-os sem recursos e sem esperanças. A escassez crítica de suprimentos é outro fator alarmante. Não se trata de um mero erro logístico, mas de um abandono total. Os ataques estratégicos da Ucrânia às refinarias e sabotações nas linhas internas romperam completamente as linhas de abastecimento. Sem comida fresca e sem suprimentos médicos, os soldados enfrentam a fome e a privação, levando muitos a considerar a deserção como a única saída viável. O que provoca esse desabastecimento? É uma falência estrutural da economia de guerra russa, onde um soldado sem munição reflete a interrupção de produção em fábricas distantes. As sanções russas cortaram o acesso a componentes essenciais, resultando em uma produção de munição que não é suficiente. A chamada máquina de guerra russa está se desmoronando sob o peso da ineficácia. Unidades de soldados treinados de forma inadequada são lançadas em ofensivas suicidas, conhecidas entre eles como ataques de carne. Estão enviando grupos em ondas para enfrentarem posições bem defendidas da Ucrânia, sem apoio de artilharia ou veículos blindados. O objetivo tático se torna irrelevante diante da própria sobrevivência. Os soldados começavam a se recusar a participar dessas missões, reconhecendo que não se tratava de uma guerra, mas de uma ordem de execução sob seus próprios comandantes. Entretanto, há fatores que atraem os soldados para longe da frente. A Ucrânia lançou um projeto chamado Quero Viver, que oferece garantias de tratamento humano aos soldados russos que se entregam. Essa abordagem estratégica transforma a equação, permitindo que soldados achem uma saída viável para escapar do massacre. Uma escolha entre o caminho da morte sob ordens cruéis ou a promessa de vida e segurança. O resultado disso é uma crise de desmoronamento em que os soldados não estão apenas fugindo de seus comandantes, mas de um sistema que não consegue fornecer nada, nem mesmo uma bala ou uma lata de comida. Na linha de frente, o pânico se espalha rapidamente não apenas entre os novatos, mas também nas unidades experientes. Desertar da linha de frente se torna um ato de coragem.
revelando a profundidade desse colapso. A situação da soldadesca russa é alarmante. Há uma verdadeira crise moral e estrutural que se desenrola frente aos horrores da guerra. A hierarquia não oficial, marcada pela brutalidade, não só se intensificou, mas se tornou um labirinto de terror. Os veteranos abusam dos novatos e, com o comando em colapso, os soldados enfrentam não só os tiros inimigos, mas também a crueldade de seus próprios companheiros. Essa brutalidade psicológica se transforma em um pesadelo cotidiano. Os soldados estão mais aterrorizados por seus próprios batalhões do que pelo inimigo em combate. E enquanto lutam em condições que lembram a Idade Média, uma crise ainda mais profunda se alastra, a escassez catastrófica de suprimentos. O que deveria ser um mero problema de logística se revela uma total desintegração das capacidades militares russas. Ataques estratégicos da Ucrânia aos pontos de abastecimento cortaram o fluxo de combustível e mantimentos que sustentam as frentes de combate. Imagine um soldado que não vê uma refeição decente há semanas, privado até de medicamentos básicos como ataduras e analgésicos. O desespero toma conta à medida que o exército se afunda em um estado de abandono. Para entender as causas desse colapso, devemos aprofundar esta crise, que não é uma falha pontual, mas sim sinal de um colapso estrutural da economia de guerra russa. Quando um soldado se vê sem munição, a origem deste problema remonta à paralisação de linhas de produção, muito longe do campo de batalha. As sanções impostas ao país cortaram os acessos a componentes críticos, microchips, partes de máquinas e produtos químicos essenciais. Todos indispensáveis para a indústria de defesa russa, agora estão fora de alcance. A dependência de produtos de países como China e Coreia do Norte não é suficiente para sustentar uma guerra moderna. As promessas de produção de munição não foram cumpridas, e os poucos materiais disponíveis são apenas remendos de equipamentos antigos, resquícios da era soviética. Como um exército que se definha, personagens desgastados lutam com a realidade insuportável de falhar em sua missão. E o que isso significa para os soldados na linha de frente? A brutalidade crescente não é apenas imposta pelos inimigos, ela germina de dentro, do próprio seio do exército. As linhas de abastecimento estão cortadas, e a escassez se torna uma questão de vida ou morte. O que mais pode piorar essa situação desesperadora? Estarão os soldados prontos para abandonar não só suas posições, mas sua própria luta? E se a única saída for a rendição? Isso mudaria o destino da guerra para sempre. Você sabia que o exército de Putin está desmoronando como um castelo de cartas atingido por um furacão invisível? Mais de 25 mil soldados desertaram em apenas 9 meses, de novembro de 2024 a julho de 2025, transformando tanques e batalhões em fantasmas abandonados. Um relatório chocante de outubro de 2025 revela que essa não é apenas uma crise comum, mas uma anarquia interna que humilha o regime inteiro, deixando países vizinhos como antigos carrascos rindo das fraquezas russas, enquanto reviravoltas inesperadas expõem traições até no alto comando. Na continuação anterior, vimos como a falta de munições começa em fábricas distantes, com sanções russas cortando componentes essenciais como chips e peças metálicas, forçando o exército a recorrer a suprimentos ultrapassados. Mas o que acontece quando essa escassez encontra uma atração irresistível pela vida? Imagine o frio cortante do vento sibérico chicoteando o rosto, o cheiro de suor velho e pólvora queimada impregnando o ar, o peso sufocante da lama nas botas enquanto drones inimigos zumbem como insetos assassinos. Será que até os guerreiros mais endurecidos quebram sob essa pressão? Surpreendentemente, não é só o medo que os leva a fugir. É uma oportunidade sórdida oferecida por Kiev, um projeto que transforma desertores em traidores covardes, mas vivos. Como uma virada dramática, esse plano ucraniano não apenas quebra a espinha dorsal russa, mas a esmaga como um punho invisível, revelando que o verdadeiro inimigo está dentro do exército, não nas trincheiras opostas. A indústria russa, forçada a procurar peças na China ou na Coreia do Norte, mal sustenta sistemas obsoletos herdados da era soviética. Isso significa que a produção de projéteis cai drasticamente, faltando ao alvo prometido, enquanto tanques novos viram meras reformas de ferro velho guardado. Pense no som estridente de máquinas enferrujadas paradas nas fábricas, o gosto amargo de óleo velho nas mãos dos trabalhadores, a frustração cutucando como agulhas na pele. E não para por aí, problemas logísticos pioram tudo, com ataques ucranianos a pontes, junções ferroviárias e refinarias de petróleo dentro da Rússia, destruindo cadeias de suprimento.
Agora, um trem de munição ou comboio de combustível leva semanas ou meses para chegar à frente, deixando soldados com estômagos vazios e feridas abertas, enquanto o cheiro podre de corpos esquecidos paira como um aviso sinistro. Quando produção escassa e logística paralisada se unem, o comandante na linha de frente fica com uma escolha brutal. Você sabia que compensar essa impotência leva a um horror humano que humilha cada general russo, tornando os carrascos ineptos de seus próprios homens? Essa terceira golpe fatal força o exército a usar vidas humanas como munição descartável em missões suicidas chamadas Miasnia Sturmi, ou ataques de carne moída. Grupos de mobilizados, mal treinados e equipados, são lançados em ondas contra posições ucranianas protegidas, sem artilharia ou blindados, apenas para desgastar defesas e esgotar munição. O fedor de sangue fresco misturado à terra molhada, o grito ecoando de dor como trovões distantes, o frio penetrante roubando o último calor dos corpos vivos. O objetivo tático importa menos que sobreviver à carnificina. Soldados agora recusam abertamente essas missões, porque isso não é guerra, é uma sentença de morte assinada por seus próprios comandantes. Como uma reviravolta que destrói mitos, esses ataques não são estratégia brilhante, mas o último suspiro de uma economia bancária industrial, onde Moscou não consegue enviar nenhuma bala ou lata de comida. É assim que um exército se transforma em lixo humano, humilhando a Rússia inteira diante do mundo. Mas há algo pior esperando do outro lado? Soldados desertam não só pela crueldade dos chefes, mas porque o sistema econômico em Moscou falha miseravelmente. No entanto, do outro lado surge uma atração mortal, o projeto ucraniano Quero Viver. Esse sistema multifacetado ensina soldados russos a se renderem em segurança, infiltrando frequências de rádio, anúncios em redes sociais e panfletos jogados na frente. Imagine o sussurro sedutor de vozes via drone, o toque áspero de papel molhado pelas trincheiras, o aroma falso de liberdade prometida para quem diz as palavras mágicas. A promessa simples, rendição leva ao tratamento da Convenção de Genebra, sobrevivência e segurança até o fim da guerra. Para um soldado russo, uma opção é o ataque de carne moída, onde a morte é certa a 100%, ou execução por desobediência. A outra é se render dizendo quero viver para um drone ou frequência especial, mesmo arriscando traição. Relatos mostram desertores contactando ativamente Kiev, uma vitória tecnológica e psicológica que humilha o Kremlin, mostrando como a Ucrânia não só bombardeia tanques caros, mas destrói o exército de dentro, apelando ao instinto básico de sobrevivência. Num giro inesperado, esse projeto vira a guerra contra os russos mesmos, revelando deserções de veteranos endurecidos, não novatos covardes. Confiança no comando evaporou. Mas quantos mais driblarão a linha da frente, carregando armas roubadas como ladrões em fuga? E se essa deserção for só o começo de uma traição maior, onde generais desertam seguindo soldados? Você nunca imaginaria que o exército de Putin virará uma pilha de ruínas por suas próprias tropas amotinadas. Para entender o perigo crítico para a Rússia, olhe historicamente. Historiadores alertam, essa taxa de 10% de deserções lembra 1917, quando 14% no exército czarista levou ao colapso total e revolução bolchevique. Soldados armados, furiosos e indisciplinados fugindo das linhas desencadearam um caos interno, destroçando a autoridade do regime. Hoje os russos se aproximam desse limiar letal que derrubou o czarismo. Isso é colapso moral, pior até que no Vietnã americano dos anos 70, com ataques a oficiais, fragmentação e deserções por fruto da guerra. Mas as taxas russas são maiores, num ritmo inimaginado até na Segunda Guerra Mundial, como o cerco de Stalingrado, onde lealdade ideológica impediu a desintegração até o fim. Hoje nem ideologia nem coerção param esse êxodo massivo. Então, por que dezenas de milhares arriscam vida contra linhas inimigas e fúria de comandantes para fugir? Para desvendar esse colapso massivo, decifre camada por camada a anatomia revelada por vazamento da GUR, corroborada por declarações dos soldados. O que vemos não é covardia, mas instinto de sobrevivência cru sob condições insuportáveis. O relatório GUR lista os catalisadores principais, provas de falha sistêmica sistemática. Primeiro, condições de serviço insuportáveis e bullying institucional, problema crônico no exército russo. Isso não é sacrifício patriótico como na propaganda, mas piores ainda com bullying, dedouchina cultura sádica onde veteranos abusam novatos. Sob estresse da guerra virou brutalidade pura, com soldados temendo companheiros mais que inimigos.
abuso psíquico intenso em trincheiras medievais, lutando contra a morte sem paracetamol ou comida fresca por semanas. Segundo, como visto, escassez catastrófica de suprimentos, abandono total, com linhas de combustível cortadas por sabotagens e ataques ucranianos. Soldados chegam a abandonar posições por fome, com o cheiro de decomposição e tensão nas veias. E os ataques ucranianos às refinarias russas intensificam isso, atrasando semanas combos de combustível, Muniintr. Como uma virada chocante, essa perda industrial começa nas fábricas de chips cortados por sanções, levando a produção abaixo, enquanto logística se quebra em pontes destruídas. Resultado, comandantes usam só recurso restante, vidas humanas. Em ataques suicidas, soldados chamam de localização de carne ondas de homens lançadas contra posições defensivas sólidas, sem suporte de artilharia ou veículos blindados, só para desgastar defesas e munição ucraniana. A sobrevivência do soldado vem depois. Eles agora recusam abertamente porque não é guerra, é ordem de execução dos próprios chefes. Esses ataques não são escolha, mas último recurso de exército industrialmente falido. Soldados desertam não só pela crueldade dos comandantes, mas porque sistema econômico em Moscou falha em mandar munição ou comida. Porém, ao outro lado, fatores atrativos puxando-os das linhas. Ucrânia roda projeto Quero Viver, sistema multifacetado ensinando desertores russos a se renderem em segurança, inteligência ucraniana espalhando mensagem infiltrando frequências de rádio de soldados russos, colocando anúncios direcionados em plataformas de mídia social, até deixando panfletos nas linhas frontais. Sistema faz promessa simples a soldado russo, se render, tratado conforme Convenção de Genebra. Você sobreviverá e estará seguro até fim da guerra. Projeto muda completamente a equação enfrentada por soldados russos. De um lado, opção russa de partir em ataque de carne sob ordens de comandante, onde morrerá 100% do tempo ou executado se desobedecer. Do outro lado, opção ucraniana de se render e sobreviver dizendo quero viver para drone ou frequência especial, mesmo que arriscado. Relatórios mais mostram alguns desertores soldadamente contactaram o lado ucraniano através deste projeto. Isso é vitória tecnológica e psicológica. Ucrânia não só destruindo exército russo caro com mísseis caros, mas desmontando de dentro em seu ponto mais fraco, apelando a instinto básico de sobrevivência dos analistas OSINT tal como Frontelligence Insight também confirmam tendência de mudança crítica neste colapso. Em 2022 e 2023, maioria casos de deserção envolvia soldados recém-mobilizados nunca viram combate, escapando de bases de treinamento posterior ou guarnições permanentes. Porém, essa dinâmica mudou completamente em 2025. Segundo o último relatório GUR, quase todos os desertores estão fugindo diretamente das linhas frontais ou de hospitais militares onde enviados como feridos. Isso é evidência clara que pânico agora agarrou não só recrutas, mas unidades experientes nas linhas frontais mesmas, e que confiança na estrutura de comando foi completamente erodida. Ato de desertar da linha frontal própria é assunto separado de análise, revelando quão profundo o colapso se tornou. Você acha que isso pode acabar em revolta interna, com Putin humilhado por seus próprios tomates? Como uma reviravolta final, o exército que deveria dominar agora foge como ratos de um navio afundando, carregando armas para uma nova vida, ou traição total. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O que aconteceria se países vizinhos tirassem vantagem dessa desgraça? Imagine o rugido de tanques vazios ecoando nas montanhas, o silêncio mortal de quartéis fantasmas, o gosto salgado de lágrimas de medo. Pela primeira vez a pergunta chocante me assombra. E se o fim do Império Russo começar não com bombas inimigas, mas com seus próprios desertores cuspindo na cara do ditador? Num giro que reinventa a história, essa derrota moral é a verdadeira vitória da Ucrânia, não através de guerra, mas psicologicamente, deixando a Rússia como uma nação quebrada por dentro. Como você se sentiria vendo heróis tornarem traidores para sobreviver? Mas espere, o pior ainda está por vir com tratados de deserção se espalhando como fogo incontrolável. Será que generais se juntarão ao êxodo, virando terror vermelho contra seu próprio mestre? Você sabe o que acontece quando o leão perde as garras, ele berra de dor antes de cair. Aqui o exército de Putin está uivando, e o mundo inteiro ouve o grito humilhado. E isso é só o começo da implosão. No final, a questão retórica paira como fumaça tóxica. A Rússia sobreviverá a seus próprios filhos rebelado, ou a revolução chegou disfarçada de covardia?
Como uma virada incrivelmente surpreendente, essas deserções não são fracasso, são barganhas pela vida, expondo que até o mais forte colapsa sob pressão infinita, humilhando impérios inteiros num piscar de olhos. Chegou a hora de questionar: quem são os verdadeiros covardes? Os que fogem ou os que mandam matar? Num mundo onde fatos chocam mitos, essa história revela que guerra moderna é sobre mentes, não mísseis. E para Putin, o pior inimigo está refletido nos olhos de seus soldados com fuga. Control 247. A narrativa começa com um resumo chocante. O exército de Putin está no caos total, com deserções em massa que lembram desastres históricos, como o colapso czarista de 1917. Um relatório de outubro de 2025 revela que em 9 meses, mais de 25 mil soldados. Imagina um exército que em poucos meses perde mais de 25 mil soldados desertores, só de um distrito militar. Isso não é colapso isolado. É pânico total, um motim silencioso contra o regime. E agora, com suas tropas fugindo das linhas de frente, carregando armas consigo, o que acontece com o império de Putin? Vamos explorar esse abismo que engole o exército russo, camada por camada, como uma máquina se despedaçando sob o peso da própria corrupção. Mas antes de mergulhar nessa queda vertiginosa, lembra-se de ataques que não eram escolha, mas o último recurso de um exército falido industrialmente? Soldados desertando não só pela crueldade dos comandantes, mas porque o sistema econômico em Moscou falha em enviar até uma bala ou uma lata de comida. Ainda assim, a outro lado da moeda, um imã fatal atraindo-os para longe das trincheiras. Agora, o que atrai a tropa para essa fuga desesperada? A Ucrânia lança um projeto chamado Eu Quero Viver, sistema multifacetado, ensina soldados russos a se renderem em segurança, penetrando frequências de rádio usadas pelas tropas russas, postando anúncios direcionados em plataformas de mídia social, até jogando folhetos diretamente nas linhas de frente. Promessa simples para um soldado russo: renda-se, respeitaremos a Convenção de Genebra. Você sobreviverá, ficará seguro até o fim da guerra. Flashback rápido: sinto o cheiro do barro úmido e sangue fresco, os estalos das balas cortando o ar gelado, os calafrios de uma noite de inverno de 2024, quando um recruta novo trêmulo enfrentava haxixe, aquela hierarquia cruel de veteranos abusivos, violência como rotina. Agora, em 2025, esse pirataio transforma o medo do inimigo em terror interno. Esse projeto muda tudo para os soldados russos. De um lado, a opção russa, o ataque de carne sob ordens do comandante, morte certa 100% das vezes ou execução por desobediência. Do outro, a ucraniana, render-se e viver, dizendo eu quero viver, a um drone ou frequência especial mesmo arriscado. Relatos mostram desertores contatando ativamente o lado ucraniano por meio desse projeto. Vitória tecnológica e psicológica. A Ucrânia não só destrói o exército caro russo com mísseis caros, como desmonta internamente no ponto mais fraco, apelando ao instinto básico de sobrevivência dos soldados. Analistas de inteligência aberta como Frontelligence Insight confirmam uma mudança crítica na tendência desse colapso. Em 2022 e 2023, a maioria das deserções vinha de recrutas recém-mobilizados inexperientes, fugindo de bases de treinamento ou guarnições permanentes nas retaguardas. Mas em 2025, tudo muda. Segundo o relatório mais recente do GRU, quase todos os desertores fogem diretamente das linhas de frente ou de hospitais militares após ferimentos. Pânico agarra não só os novatos, mas unidades experientes nas fronteiras, erodindo toda a confiança na cadeia de comando. O ato de desertar das próprias linhas de frente é um sinal profundo, revelando quão fundo o fracasso vai. Sinta os sons: o eco de botas correndo na lama, o odor de cordite queimada, a pele arrepiada pelo frio cortante. Sinônimo de quê? De um colapso moral, onde nem lealdade nem coerção param o êxodo em massa. Historicamente, lembra a Rússia czarista em 1917. Com 14% de deserções culminando na Revolução Bolchevique. Ou Vietnã americano, com ataques a oficiais e fugas em escala. Mas aqui no ritmo acelerado, sem ideologia ou disciplina ferrenha, como na Segunda Guerra Mundial ou Stalingrado, a desintegração é inevitável. Porque arriscam a vida enfrentando linhas inimigas e fúria dos próprios chefes para escapar. Porque o instinto de sobrevivência prevalece sobre tudo. Não covardia, mas condições medievais, supressão sistemática, faltas maciças de suprimentos.
Fábricas soviéticas ultrapassadas, sem chips ou peças, sabotadas por sanções e ataques ucranianos a refinarias e ponteiros. Sem comida fresca há semanas, sem munição, ferimentos sem bandagens ou analgésicos adequados. O projétil imaginário MQ-9 Reaper, um quadro de fome absoluta, força soldados a abandonar posições. Será que essa humilhação, essa bandeira russa desmoronando sob o peso próprio, revela a revanche final? Imagine comandantes desertores executados por traição, enquanto o regime de Putin, outrora temido, vira ruína. O que acontece quando até os veteranos na calha optam por viver em vez de morrer por uma guerra perdida? Essa reviravolta, invisível mas devastadora, poderia apressar o fim desse império de pó, transformando heróis forçados em fantasmas fugindo para uma chance de vida. E se eu dissesse que ao se renderem, eles não só sobrevivem, mas expõem a fraqueza que derruba o gigante? O que o futuro reserva a um exército que implodia de dentro para fora? Imagina um exército poderoso, outrora temido, agora em pânico total, como um tsunami de deserção varrendo suas fileiras. O que você faria se descobrisse que o pilar do regime de Putin desabou assim? Prepare-se para uma queda que humilha o ditador e revela um colapso moral sem precedentes. Sinta o cheiro de pânico no ar, o frio da traição cortando como lâmina afiada. Em resumo, o exército de Putin enfrenta uma deserção massiva, com mais de 25 mil fugas em 9 meses só no Distrito Militar Central, ecoando o fim do Império Tsarista em 1917. Não é só um número, é o pânico que devora a estrutura. Soldados fogem não por covardia, mas por sobrevivência em condições medievais com abastecimento zerado e torturas brutais dos veteranos. Como você reagiria se até os veteranos de guerra, outrora leais, começassem a desertar? Esse pânico agora acerta não apenas recrutas novatos, mas unidades experientes nas trincheiras, erodindo toda a confiança no comando. Prova clara? O relatório da Diretoria Principal de Inteligência mostra desertores fugindo direto da linha de frente ou de hospitais militares, arriscando mortes por bloqueios inimigos. Sinta o estertor das botas pesadas no lamaçal, o apito dos pifões ecoando o medo total. Escapar das trincheiras é loucura, enfrentar pelotões de bloqueio atrás com ordens de execução por deserção, ou fogo inimigo adiante, onde ambos levam à morte certa. Mas que opção resta quando o soldado calcula? Fugir oferece uma chance ínfima de sobrevivência, mesmo que ilusória. Esse desespero transforma homens em sombras, correndo noturno, pulando cercas com feridas abertas. E os que escapam de hospitais? Nada mais que um sistema de uso e descarte. Imagine, ferido na batalha, tratado apenas o básico com bandagens sujas cheirando a pus antigo, dor latejante nas veias. Tão logo cicatrize, enviado de volta para o moedor de carne, onde morrerá no próximo assalto. Então eles saltam janelas à noite, roubando roupas civis, buscando desaparecer na multidão. É sobrevivência pura, não traição. Sinta o coração acelerado ao luar, o suor escorrendo, sabendo que cada passo é vida roubada. Agora coloque em perspectiva, 25 mil desertores do Distrito Militar Central em 9 meses equivalem a forçar armadas inteiras de países europeus. Divisões evaporam sob um comando único. Isso ultrapassa a crise logística. É colapso de controle, sistema totalmente parado. Ordens dadas para ninguém, unidade sem obedecer. Esse déficit humano de 70 mil nas linhas forçantes briga o Kremlin a um passo temido. Mobilização total, não parcial mais. Será que Putin aguenta ver sua máquina de guerra virar pó? Humilhação deplorável ecoando a revolução bolchevique. O que acontece agora, quando os jovens de todo o país correm risco imediato? Essa reviravolta inesperada obriga o regime a declarar guerra contra seu povo, revelando uma ruína interna que fere mais que qualquer batalha externa. Prepare para o abalo. Será que o Kremlin consegue barrar essa hemorragia humana sem afundar tudo? Sinta a pressão das ruas vazias, o eco de sirenes convocando jovens, arrependidos na alma. A deserção modificou tudo, de recrutas rurais e minorias em 2022, para toda a população masculina jovem em outubro 2025. Arriscando o futuro nacional. Como um vírus, o pânico infectou centralmente, forçando levantes armados e questionamentos. Imagine o jovem estudante arrancado da faculdade, com sonhos destroçados sob botas militares. Cheiro de café da manhã esquecido. O toque frio da mochila vazia levando-o à guerra eterna. Mas agora, armados com raiva, eles recusam, formando insurreições que desafiam o ditador. É disso que o regime se alimenta, usando minorias antes
agora devora sua própria prole, criando o caos eterno. Pane encontrado nas ruas, explosões de frustração, cidadãos armados com barricadas improvisadas de carros virados. Esses atos de insurreição, embora esmagados inicialmente, semeiam sementes de revolta maior. O exército, já enfraquecido, enfrenta inimigos internos, jovens mobilizados de cidades grandes, educados, não mais passivos. Eles veem o México, a corrupção, o desperdício de vidas. Essa mudança em outubro de 2025 muda o jogo. Deserção torna-se arma de massas, humilhando Putin com cada fuga. E se a geração jovem disser basta? A reviravolta que transforma a guerra externa em interna, derrubando regimes com papel de fogo. O que vem a seguir, quando a mobilização total escancara a fraqueza? Prepare-se para o tsunami humano que engole tudo, com raízes profundas e finais imprevisíveis. Prepare para chorar. Resista à tentação de pedra, pois essa tragédia é feita de erros humanos visíveis, condições intoleráveis, assédio brutal chamado dedouchina, onde veteranos torturam novatos com punições físicas cruéis, eco de olhar psíquico na alma. Imagine o novato de joelhos, sentindo o gosto de sangue na boca. Cheiro de corpos suados apinhados, sons de gemidos abafados pelas noites insones. Segundo, a falta catastrófica de suprimentos, não falha menor, abandono total. Ataques ucranianos a refinarias russas cortam combustível, sabotagens interrompem rotas internas, deixando trincheiras sem comida fresca por semanas. Sem medicações básicas como torniquetes ou analgésicos, munição racionada a ponto de fome física levar à rendição involuntária. Sinta o estômago vazio contraindo, o ar rarefeito de fofona gélida sem fogo para aquecer. Por quê? Não só caminhões atrasados, mas colapso da economia bélica russa. Sanções cortam chips, máquinas avançadas, químicos especiais necessários à indústria defensiva. Mesmo buscando de países como China ou Coreia do Norte, produção de munição cai abaixo de metas, carros blindados reduzem-se a reformas de velhos depósitos soviéticos. Então, logística arruinada, ataques ucranianos longínquos a junções férreas, pontes, refinarias prolongam tempos de entrega para semanas ou meses. Com esses fatores juntos, comandante frontal fica sem opções. Isso leva ao terceiro golpe fatal, ataques suicidas chamados Miasny Sturm, ondas de soldados mal treinados lançados sem artilharia ou blindados contra posições ucranianas bem fortificadas. Objetivo tático vale pouco, sobrevivência do homem é zero. Soldados agora se recusam abertamente, vendo execução própria não guerra. É o último recurso de exército falido industrialmente. Soldados desertam não só por comandante impiedoso, mas porque Moscou não envia bala ou comida. Ainda lado atrativo. Projeto ucraniano COTUS-ZHYTY. Multicanal para rendição segura, infiltrando frequências russas, anúncios direcionados, folhetos nas linhas. Promessa. Tratamento Geneva, sobrevivência até fim da guerra. Equação muda. Morte certa russa versus risco ucraniano por quero viver. Relatórios mostram contato ativo via drone ou frequência especial. Vitória tecnológica e psicológica. Ucrânia desmonta exército caro não só mísseis, mas de dentro, apelando instinto básico. Analistas OSINT como Frontelligence Insight confirmam mudança crítica. Em de 2022 a 2023, desertores eram recrutas novatos. Agora 2025, maioria de frontais ou hospitais feridos. Prova de pânico em experientes, confiança zero no comando. Deserção frontal revela profundidade do buraco. Soldado preferindo ameaça de execução de bloqueios atrás e comandos próprios ao fogo inimigo adiante a momento insano. Falha racional equação onde nada perde. Ambos significam morte, mas fuga oferece chance pequena. Sinta a pulsação retumbante no peito, decisões tomadas em milissegundos caóticos. Tangente, deserção de hospitais outra face do sistema descartável. Ferido grave sabe após tratamento básico, retornará ao moedor. Não recuperação, adiamento de execução. Assim feridos saltam janelas, roubam roupas civis, fomentando vida em sombras. Sobrevivência desesperada, não covardia. Imagine feridas palpitantes, escada estreita abaixo, ar noturno carregado de adrenalina. Contexto de 25 mil desertores do Distrito Militar Central, mais do que exército profissional de vários países europeus. Em 9 meses divisões evaporam sob comando único. Além caixa logística, catástrofe controle sistema desligado. Ninguém para ordenar ou obedecer. Déficit humano de 70 mil forçam Kremlin a resposta temerosa. Mobilização total não parcial.
Sinta o peso da decisão que arranca jovens do futuro. Difere 2022, foco em rurais e minorias. Agora outubro 2025, mira geração jovem masculina inteira. Que preço pagam essas famílias? Humilhação derradeira, regime devorando própria semente. Será tempo das ruas clamarem? Essa deserção técnica impulsiona ângulo moral comparando a Bíblia sexta em Stalingrado, mas sem lealdade ideológica ou disciplina para sustentar. Nem coerção para deserção massiva, contrastando Vietnã e Estados Unidos com taxas menores. Nossa Rússia avança a velocidade histórica nova, envolvendo gerações jovens na teia de guerra. Analistas Fronteligência e Projeto advertem. Taxa 10% desertão similar a momentos críticos russos como 1917 tsarista com 14%, levando colapso e revolução bolchevique. Soldados armados zangados, indisciplinados fugindo provocam caos interno, destruição autoridade e regime. Exército Putin se aproxima desse limiar leaca. Paralelo Vietnã, anos finais, subordinados atacando oficiais, fragmentação e desertão aumentando, percebendo futilidade. Mas taxas abaixo industrial russa hoje. Situação avança a ritmo sem precedente, mais Guerra Mundial II, Sexto Exército Alemão Stalingrado, lealdade ou disciplina impediam desintegração última. Hoje nem ideologia nem coerção para um êxodo. Por que dezenas milhares arriscam vidas cruzando linhas inimigas ou ir a comandantes fugindo? Para entender colapso, decodificar anatomia por camadas, revelada vazamento GUR, corroborada declarações soldadas frontais. Não covardia. Instinto sobrevivência cru mais primitivo sob condições intoleráveis. Relatório GUR lista catalisadores principais, evidências falha sistêmica. Primeiro, condições serviço intoleráveis e assédio, problema crônico exército russo. Não sacrifício patriota propaganda, mas agravado dedouchina cultura sádica onde veteranos abusam recrutas brutalmente sob estresse guerra. Hierarquia não oficial bruta substitui oficial, ferocidade imprevisível comandantes e camaradas. Atrito psicológico puro, temor unidade própria mais que inimigo. Segundo, escassez catastrófica suprimentos, abandono total. Ataques estratégicos ucranianos refinarias russas e sabotagens linhas internas cortam combustível e suprimentos frontais. Soldados semanas sem comida fresca, medicações básicas indisponíveis, munição racionada, fome leva a abandono posições. Máquina guerra russa perdendo capacidade alimentar equipar próprias tropas. Causa raiz? Não falha logística caminhões não chegando. Colapso estrutural economia guerra russa. Sanções cortam componente críticos, chips, máquinas avançadas, químicos especializados defesa. Indústria russa busca China-Coreia Norte. Insuficientes sistemas obsoletos soviéticos manteram guerra moderna. Produção artilharia cai abaixo metas, produção novos tanques blindados rebaixa reformas estoques antigos. Segundo, problema entregar pouca material produzido linhas frontais. Ataques ucranianos longínquas sistemáticos junções ferroviárias, pontes, refinarias russas localizam debilitam logística. Agora leva semanas meses trem munição ou comboio combustível chegar. Quando fatores escassez produção paralisia logística comandante frontal deixa a única opção. Terceiro, golpe final mortal. Compensar poder fogo não compensado tecnologia munição, veículos blindados, recorrem recurso restante, vidas humanas, missões suicidas chamadas Miasni Sturm, ou ataques carne. Grupos treinados semanalmente inadequadamente equipados, majoralmente mobilizados, lançados ondas morrer contra posições ucranianas bem protegidas. Sem artilharia blindada suporte, só desgastar defesa ucraniana gastar munição. Objetivo tático menos importante que sobrevivência soldado-radial. Soldados agora recusam missões suicidas não guerra, ordem execução própria. Ataques carne não escolha, último recurso exército falido industrialmente. LT? Soldados desertam não só em piedade comandantes, também porque economia Moscou não manda bala ou comida. A outro lado equação, fatores atrativos puxando linhas frontais. Ucrânia dirige projeto COTUS-EHYTY. Sistema multicanal de soldador russo. O que estará a caminho de colapsar? O exército de Putin, em meio ao caos, enfrenta uma desintegração alarmante. Um relatório divulgado em 18 de outubro de 2025 revela que em menos de um ano, mais de 25 mil soldados desertaram de uma única região. O ambiente de pânico e insurreição dentro de suas próprias fileiras é um grito de socorro que ecoa pelas linhas de frente.
E o mais alarmante é que essa crise interna se assemelha a momentos críticos na história russa. No entanto, a situação é ainda mais sombria e complexa. Ao contrário da mobilização de 2022, que priorizava recrutar de áreas rurais e minorias étnicas, agora o Kremlin mira na juventude urbanizada. Todos os homens entre 18 e 30 anos estão sob ameaça. Essa nova estratégia, reconhecida pelo regime, poderá causar um pânico incomparável ao de 2022, quando centenas de milhares de jovens educados fugiram do país. Para bloquear esta fuga, eles agora propuseram um novo projeto de lei que proíbe esses cidadãos de deixar o país até nova ordem. Esse movimento de total mobilização transforma o país em uma prisão a céu aberto. Assim, listas de proibição de saída contendo os nomes de milhões de jovens foram enviadas a todos os postos de controle, revelando a total desconfiança que o regime possui sobre seu próprio povo. É uma estratégia desesperada. Ao invés de recuperar a confiança, o Kremlin tenta aprisionar aqueles que ainda não foram ao combate. Não se trata de um chamado ao patriotismo, mas de uma operação de sequestro estatal, destruindo as últimas remarginas do contrato social na frente interna. Essa abordagem revela não apenas a desespero do Kremlin, mas uma grave falha de compreensão sobre as necessidades e motivações da população. Os jovens estão sendo forçados a enfrentar batalhas em condições insustentáveis, enquanto a liderança falha em perceber que a verdadeira força de um exército reside no moral de seus soldados. Como o regime lidará com a fúria crescente de seu próprio povo que cada vez mais se recusa a ser apenas uma peça de um tabuleiro manipulável? Surpreendentemente, não é apenas a deserção que cresce, há uma nova esperança surgindo nas frentes de batalha, provocando uma reviravolta inesperada. A nova onda de mobilização russa visa compensar não apenas as perdas no campo de batalha, mas também as taxas recordes de deserção. Relatórios revelam que até mesmo soldados experientes, já integrados ao sistema, estão abandonando suas posições. Mais de 25 mil desertores de uma única região em apenas 9 meses é um indicativo alarmante. Agora, o Kremlin planeja forçar 130 mil jovens relutantes e completamente alienados a ingressarem nesse sistema falido, marcado por ataques suicidas e escassez de suprimentos. É inevitável que muitos desses novos recrutas tentem desertar assim que forem enviados para a linha de frente, estimando-se que entre 15 a 20 mil possam desertar na primeira oportunidade. Esta mobilização não representa uma solução para as perdas ou deserções. É, na verdade, uma medida desesperada que apenas exacerba o descontentamento juvenil na Rússia, aproximando o ponto de explosão em casa. A onda de deserção não surgiu do nada. Trata-se da fase final de uma crise que vem se acumulando gradualmente. Analisando a linha do tempo do colapso, torna-se evidente como a catástrofe se aproxima passo a passo, ignorando sinais de alerta enquanto o sistema desmorona sob seu próprio peso. Em 2024, documentos militares revelaram cerca de 3.196 casos registrados de deserção, números que para o Kremlin eram só incidentes isolados. Esse foi o último momento em que o sistema ainda podia manter controle por meio da propaganda. Mas 2025 foi o divisor de águas. Apenas no primeiro semestre desse ano, entre janeiro e julho, o número de desertores já havia chegado a 3.408. Superando o total do ano anterior em apenas 6 meses. Isso indicava que a taxa de desertão efetivamente dobrou. Relatórios de unidades em zonas de conflito intensas, como Donetsk, mostravam um aumento de 6 vezes nas deserções em 1 ano e meio, chegando a 10 vezes em alguns meses. O que isso realmente significa para a Rússia? O colapso do exército de Putin se aproxima, e a resistência dos soldados está se transformando em um estado de desespero coletivo. Como isso pode afetar o futuro da Rússia? O exército pode estar afundando, mas quais serão as consequências para o país? E o que significa para os soldados que se encontram pressionados entre a ordem dos comandantes e a vontade de sobreviver? A situação no fronte russo se agrava rapidamente e os números falam por si. Em apenas 6 meses, a taxa de deserção dobrou. Em algumas unidades, principalmente em regiões de intenso conflito como Donetsk, esse número disparou, atingindo 6 vezes mais em 1 ano e até 10 vezes em um único mês. A pressão nas linhas de frente se tornou insuportável. No dia 18 de outubro de 2025, um relatório do GUR destacou uma nova estatística alarmante. Mais de 25 mil soldados desertaram de uma única região militar em apenas 9 meses.
Esses dados superam todos os anteriores e revelam uma crise que evoluiu de um problema pontual para uma avalanche incontrolável. Este fenômeno não é apenas uma questão de perda de vidas no campo de batalha. O que realmente ameaça o regime é a natureza da deserção. Documentos do GUR revelam que em pelo menos 30 ocasiões, soldados abandonaram suas posições levando armas e equipamentos militares. Isso transforma um simples caso de deserção em uma séria crise de segurança interna. Agora soldados bem armados e treinados estão se movendo para dentro da Rússia, criando uma situação explosiva. As unidades de segurança interna, como o FSB e a Guarda Nacional Rosvardia, já estão sobrecarregadas com atividades de sabotagem e descontentamento interno, e agora precisam lidar com milhares de desertores armados e perigosos. O caos que esses fugitivos podem gerar é imenso. À medida que a autoridade do Estado e sua promessa de segurança se desmoronam, os cidadãos perceberão que os soldados, antes protetores, agora se tornaram ameaças. Essa metamorfose pode resultar em uma desordem generalizada e incontrolável. Então, como o Kremlin e os comandantes de campo estão tentando conter essa onda de rebelião? Com tribunais militares, sentenças de prisão e discursos de propaganda patriótica? Os números provam que não é suficiente. Texto original reescrito, os dados são alarmantes. O relatório do GUR, datado de 18 de outubro de 2025, revela que mais de 25 mil deserções ocorreram em apenas 9 meses. Esses números superam tudo o que foi visto antes. O que torna isso tão perigoso para o regime russo não é apenas a perda de soldados, mas a forma como esses desertores estão se movendo. 1 milhar deles abandonou suas posições levando armas e equipamentos, o que transforma uma crise militar em uma severa preocupação de segurança interna. As unidades de segurança, como o FSB e a Guarda Nacional, já estão operando em níveis críticos. Agora, elas precisam rastrear milhares de desertores armados que podem causar uma verdadeira onda de desordem. Imagine as implicações disso para a população. Os cidadãos verão soldados que deveriam protegê-los, se tornando ameaças reais. Essa transformação ameaça criar um cenário de caos descontrolado. Como o governo russo tenta enfrentar essa crise? Confinamento em tribunais militares, imposição de penas rigorosas, discursos sedutores em praça pública? Isso, por si só, não é suficiente. Estamos observando uma tempestade prestes a se formar. O que acontecerá a seguir? A situação que se desenrola na Rússia é alarmante. Há um potencial real para o surgimento de um caos imprevisível e generalizado no fronte interno do país. Diante dessa rebelião crescente, o Kremlin e os comandantes de campo estão tentando reverter essa onda de insurreição. Contudo, seus métodos, que incluem tribunais militares, sentenças severas e uma propaganda ardente, estão se mostrando ineficazes. Os relatos indicam que o regime recorreu à única técnica que conhece para impedir esse colapso: o terror sistemático e impiedoso. Tanto o GUR quanto analistas independentes confirmam que os comandantes russos estão realizando execuções extrajudiciais, torturas e simulações de execução com soldados na linha de frente, e tudo sem ordem judicial. Isso revela que as brutalidades anteriormente atribuídas ao grupo de mercenários Wagner se tornaram práticas padrão do exército regular russo. As evidências sobre essas execuções surgiram em documentos internos russos, que foram confiscados pelo GUR. Nesses documentos, uma nova e perturbadora categoria foi identificada como causa de morte: desobediência a ordens. A própria terminologia é um reconhecimento alarmante da realidade, que não menciona fogo inimigo ou desaparecimentos em ação. Em vez disso, afirma claramente que a desobediência é o fator determinante. Foram identificados pelo menos 30 casos de soldados sendo mortos por desobedecer ordens. Mas por que os comandantes estão adotando medidas tão extremas? A resposta está na pressão que eles mesmos enfrentam de Moscovo. Um general que não consegue sustentar a linha de frente ou cumprir uma ordem de ataque corre o risco de ser rotulado como traidor pelo Ministério da Defesa no dia seguinte. Essa situação remete àquelas confrontos da era stalinista, quando as forças eram controladas pela ameaça constante de represálias. No entanto, essa estratégia está se mostrando contraproducente, servindo como a gota d'água na crise militar. Essas execuções brutais não estão parando as deserções, mas, ao contrário, estão aumentando o número de soldados que fogem. Para o soldado, essa situação se torna um cálculo racional. A opção de ir para a morte certa nas trincheiras é insustentável.
A deserção, mesmo com a possibilidade de execução, se transforma em uma escolha mais viável, oferecendo uma chance de sobrevivência. Nesse cenário de pânico generalizado, a pergunta crucial que surge é: até onde essa violência interna pode levar? O exército russo está em um caminho sem volta, e a realidade que antes parecia distante agora está se instalando com força nas mentes dos soldados. O que acontecerá quando o último pilar do regime de Putin começar a ruir sob o peso do desespero? A situação no exército russo está se desmoronando. Cada vez mais, os soldados se veem encurralados entre duas opções terríveis: ir para o que é conhecido como ataques de carne, onde a morte é garantida, ou desobedecer e arriscar uma execução. Nesse contexto, desertar se torna a escolha mais lógica, uma questão de sobrevivência. As execuções utilizadas pelo comando para manter a disciplina acabam alimentando uma onda de rebelião, causando um descontrole ainda maior. Essas ações vão além de uma simples falha tática. Elas representam um colapso da estrutura que sustenta o regime de Putin, o exército. Quando os próprios soldados são mortos por se recusarem a participar de missões suicidas, a ordem militar se transforma em um aparato de caos e medo. O autoritarismo baseia-se agora apenas na coação, sem o respaldo da hierarquia e do consentimento. O contrato social que existia entre Putin e o povo russo se baseava no seguinte: lute pelo Estado e, em troca, receberá honra, uma remuneração justa, status e os recursos básicos para a sobrevivência. Essa promessa foi rompida. Assim como o regime falhou em proteger civis em locais como Belgorod, agora não consegue nem garantir a segurança de seus soldados nas linhas de frente, muito menos atender suas necessidades básicas. Os militares estão sendo enganados. Em vez de honra, são enviados a ataques letais, em vez de pagamento, enfrentam a fome, e ao invés de um armamento adequado, enfrentam a execução nas mãos de seus próprios comandantes. Essa situação é classificada por analistas como uma quebra séria da moral militar. As severas punições e a ameaça de execução estão resultando em um aumento das deserções, evidenciando que o moral das tropas está em queda livre. Os soldados rompem cada vez mais seus laços com o regime. Assim, a verdadeira destruição do exército russo não vem da Ucrânia, mas de dentro, da sua própria estratégia suicida e da corrupção irreparável que se espalha entre suas fileiras. E agora, qual será o próximo passo de um regime em colapso, quando a própria estrutura que deveria defendê-lo se transforma em um foco de revolta? As repercussões disso podem ser inimagináveis. A situação da arma de Putin é alarmante. O colapso não se resume a um número, mas sim a nervosismo e desespero que tomou conta das tropas. Um relatório publicado em 18 de outubro de 2025 revela que a estrutura de poder do regime russo está em ruínas. De novembro de 2024 a julho de 2025, mais de 25 mil soldados desertaram de uma única unidade militar. Essa desintegração não é apenas um evento isolado, é uma fraqueza profunda dentro das forças armadas russas, e ainda é apenas a ponta do iceberg. Imagine só, uma unidade inteira de soldados que, ao invés de lutar, decide abandonar seus postos à beira do campo de batalha. O que está acontecendo por trás dessas deserções em massa? O que faz homens armados correrem para longe de sua própria linha de frente? A resposta pode ser encontrada em um colapso moral que remete a momentos sombrios da história russa. Durante a Primeira Guerra Mundial, a taxa de deserção do exército czarista chegou a 14%, contribuindo para a queda do regime e a ascensão da Revolução Bolchevique. A história se repete, e a história atual é ainda mais grave. A falta de recursos, as péssimas condições de serviço, e uma hierarquia brutal dentro do exército se tornaram insuportáveis. Os soldados enfrentam não apenas o inimigo, mas também o desprezo e a violência dos próprios camaradas. Essa cultura de opressão e brutalidade chegou a níveis alarmantes, transformando o campo de batalha em um ambiente de medo e insegurança. O exército russo, portanto, se vê lutando contra seus próprios demônios. E as dificuldades não param por aí. O abastecimento crítico de alimentos, munições e cuidados médicos está praticamente esgotado. Enquanto as tropas são enviadas ao combate sem a devida preparação ou apoio, os ataques estratégicos da Ucrânia cortaram as linhas de suprimento. Foi dito que os soldados não recebiam comida fresca por semanas, levando muitos a abandonarem seus postos por pura necessidade de sobrevivência. Mas é aqui que a história se complica ainda mais. Por trás dessas deserções existe uma oportunidade, um atrativo que vem do lado oposto. O projeto Quero Viver da Ucrânia tem oferecido aos soldados russos uma saída.
Mensagens infiltradas nos canais de comunicação dos soldados prometem segurança e tratamento humano aos que decidirem se render. Assim, um dilema moral se coloca diante deles: lutar até a morte ou se render e encontrar uma chance de sobrevivência. As deserções que antes eram vistas envolviam soldados recém-mobilizados. Em 2025, a mudança é clara. Agora a maioria dos desertores é composta por soldados experientes nas linhas de frente. Isso representa um colapso total da confiança na estrutura de comando. O que está em jogo agora é a própria sobrevivência desses homens, e a história nos ensina que um exército que perde a fé em sua liderança está fadado ao fracasso. Este momento não é apenas uma crise militar. É um reflexo de como um regime pode ser corroído de dentro para fora. A pergunta agora que ecoa nas trincheiras é: até onde irão os soldados para escapar da fúria de seus oficiais e da crueldade de um sistema que os abandonou? Enquanto o fim da guerra se mostra um horizonte distante, muitos optam por buscar uma nova vida, arriscando tudo pela chance de viver.